que viver para te adorar, do que viver para te servir, para te louvar. Somos gratos mais uma vez, Pai, por nos trazer ao teu altar, à tua casa, para que rendêssemos nossas vidas aos teus pés e clamássemos por nós, nossas almas, nossos espíritos e nossos corpos. Somos o povo mais carente da terra, Senhor. Necessitamos diariamente da tua misericórdia, do teu amparo, da tua força, do teu cuidado, a fim de que nós possamos prosseguir nossa jornada. São muitos os ataques do inimigo por todos os lados, mas maior é o Senhor do que todos eles juntos. Basta uma palavra do Senhor e minha alma será salva. Totalmente salva, Senhor. Basta uma palavra do Senhor. Tua voz é o que mais importa para a nossa alma. Ouvir o Senhor. Por mais simples que seja, Pai, como o teu profeta diz, pronunciar o nome de Jesus com unção já abala o coração da noiva de Cristo. Os eleitos já são sacudidos, Pai, por reconhecer neste nome a nossa segurança, a nossa vitória, a nossa cura, a nossa salvação, o nosso rapto. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor, Pai. Ajuda-nos mais uma vez na tua casa, dando-nos a porção a mais da tua palavra para nós. Receba nossos cânticos, nossos louvores, nossas orações, que acredito estão diante do teu altar, e esperamos que é como aroma suave ao cheiro do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça de Deus continue sobre nós, nos ajudando mais uma vez a vencer mais um dia, mais uma semana, e assim nós prosseguirmos em nossa caminhada, que verdadeiramente reconhecemos que é árdua, porque não é fácil crer numa revelação de Deus, é difícil. O profeta diz, é mais fácil acreditar num dogma, num credo, porque o diabo está por detrás disto, do que a palavra de Deus produziu depois do Pentecostes. Então sabemos que isso é a maior dificuldade, porque o inimigo está contra o viver a palavra de Deus depois do batismo do Espírito Santo. O profeta disse que você encontraria mais dificuldades, mais lutas depois de receber o Espírito Santo do que antes de receber. Porque o inimigo agora te enfrenta com mais força, com mais desejo de te vencer, de derrotar você. Mas como diz a Bíblia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é que está com você, sua fé é segura na pura palavra de Deus. Damos graças ao Senhor por estarmos aqui nessa tarde, já começando o calor do próximo verão que vem, mas pedindo a Deus que nos dê também, junto com esse calor humano, o calor espiritual para as nossas almas. Que nada possa nos impedir de entrarmos em sua presença, de glorificarmos o seu nome, de render-nos aos teus pés e pedir que Ele faça de nós o que Ele deseja fazer. Mude, transforme, quebra, faz de novo, não importa, desde que Ele esteja fazendo a sua obra em nossas vidas. Deus lhes abençoe. Aproveitando-os de pé, eu quero ler
1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 25, que nos fala sobre a loucura de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dê glórias a Deus, porque não é por merecimento próprio, é pela escolha de Deus. Muito obrigado, Senhor. Que teu povo entenda isto, compreenda isto, que é a escolha, a eleição do Senhor sobre nós. Amém. Podem se assentar. Boa noite aos irmãos da internet, que interligado conosco, estão assistindo os nossos cultos, e mesmo aqueles que depois o assistem no YouTube e na nossa página, no nosso site, no Tabernáculo Vitória. Desejamos a bênção de Deus, a força de Deus sobre cada um, suprindo a necessidade de cada um em sua vida natural e espiritual. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui presentes, nossos visitantes, irmão Felipe, irmã Maria José, Padilha. Que Deus recompense e abençoe, e vocês levem a sua parte predestinada por Deus para te dar nesta noite, no coração, na alma. Deus abençoe nossas crianças que, felizes, completaram, viveram o seu dia especial, e o que muito alegrou as crianças, esse dia das crianças que nós comemoramos. Eu mesmo fiquei muito feliz, muito alegre. Me senti como uma criança outra vez. Até mesmo um pacotinho de bala que foi distribuído depois, chamaram de lanche. A Tainá admirou de eu estar saboreando, que eu disse assim, mas porque tem alguns doces aqui que me lembram quando eu era criança. E eu queria sentir o sabor deles de novo. E foi realmente maravilhoso. É muito bom quando nós estamos juntos e servimos ao Senhor. Muitos elogios têm sido dados na minha página do Facebook por estas crianças maravilhosas do Recanto. Não podemos nem dizer a respeito da escola de Santa Terezinha, porque eles gostam demais das nossas crianças, né? Mas de vários lugares, o elogio e até os parabéns por criarmos nossos filhos neste lugar separado, em santificação, em purificação, para que elas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lá fora estariam sujeitos às intempéries do mundo de Satanás, nas escolas, nos colégios, na porta dos colégios, nas praças públicas, em diversos lugares, mesmo em casa, não tem segurança para as pessoas que vivem lá fora. Graças a Deus
que pela orientação do Senhor, nós tomamos a direção de vivermos juntos, unidos, e criarmos os nossos filhos juntos e unidos também. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te e tem bom ânimo, tenha coragem de prosseguir. O profeta disse que é difícil você aceitar uma obra de Deus, um movimento de Deus com o seu povo na terra, porque essa obra é incompatível, inadmissível aos pensamentos religiosos. Nunca se enquadra dentro do parâmetro que a religião imagina ser uma obra de Deus. Uma obra estupenda, maravilhosa. Eles passam por alto, diz o profeta, exatamente por isso, da maneira, a forma em que Deus realiza a sua grande obra. E isso quando, no culto passado, eu tinha reservado alguns parágrafos da mensagem Deus em Simplicidade para ler com vocês, para dizer sobre esta simplicidade de Deus, essa maneira tão peculiar, tão própria dele, que ele não divide com ninguém de fazer a sua escolha, e ele não tem preocupação com as críticas que vêm de Satanás sobre a escolha que ele faz, as pessoas que ele separa, as pessoas que ele usa, a forma que ele utiliza para realizar a sua obra. Que o homem tem o seu próprio pensamento de como se deva proceder, de como se deva ser realizado algo que vem dos céus. Sendo que ele não passa de um mísero ser humano, com pensamentos tão limitados no ser humano, que sua mente nunca conseguirá entender a Deus. Por isso o profeta disse: não procure entender a Deus, porque você nunca conseguirá. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. Creia em Deus. Essa é a palavra-chave da Bíblia, da mensagem. Crer em Deus. O profeta, sempre que dizia algo, ele perguntava à igreja: crês tu isto? Para a igreja confirmar, porque se você crê, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Mas você tem que ter essa palavrinha-chave no seu coração, na sua alma: fé. Fé no que Deus falou. Fé na palavra. Por isso, ao deixarmos Deus realizar a sua obra, da sua forma, da sua maneira, é certo que encontraremos às vezes em choque com aquilo, mas resultará em bênçãos para nós. Não faremos barreiras, fronteiras ou limites para que Deus faça a sua obra, mas tenhamos o nosso coração aberto para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer. Como diz o próprio Paulo, nesse capítulo 1, que as coisas de Deus são escândalo para os que perecem. São escândalos. E Jesus foi classificado como pedra de escândalo para o mundo dele. Porque era incompatível, como disse, inadmissível, não se admitia que uma mensagem de 4.000 anos, anunciando o Messias, anunciando o Redentor semelhante, viesse a se cumprir numa família tão singela, tão simples como José e Maria. E naquele menino considerado filho ilegítimo, filho adulterino, ser o próprio Deus caminhando entre o que era chamado de seu povo. O povo que matava por Deus, morria por amor a Ele, conhecia sua trajetória, sua história, desde a libertação do Egito,
desde os livros escritos por Moisés de Gênesis, Êxodo. E Deus veio, o próprio Deus de Israel, que fez tantos prodígios, milagres, vem e mora com o seu povo. E a Escritura estava escrita, os profetas haviam falado, profetizado, seu nome será Emanuel, que é traduzido, Deus está conosco, Deus está no nosso meio. E Deus desceu, nasceu no meio do povo, cresceu no meio do povo, tornou-se um jovem, um adolescente, até se tornar adulto, procurou as suas raízes, foi batizado pelo profeta João Batista, ia ao templo para ler as Escrituras, para adorar a Deus, e com certeza, como costume, naquele tempo, era da escola das crianças serem a mais especial para aquela época. Ele, como criança, participou daquelas escolas para aprender o que ele mesmo tinha escrito. E por isso, com 12 anos, estava ele lá ensinando os doutores da lei. E eles não viam de onde vem essa sabedoria. Não é esse Jesus de Nazaré, nascido de Maria, de José? Sim, é ele mesmo. E como sabe ele tanta sabedoria assim? Como ele sabe a Bíblia dessa forma? Porque foi ele quem a escreveu. E eles não viram. Eles estavam diante do Deus de Israel, caminhando lado a lado com ele, enfrentando a ele em discussões teológicas, em discussões religiosas, discutindo com o próprio Deus a sua palavra. Vê aonde chega a ignorância do ser humano, do religioso, discutir com o próprio Deus o que ele disse, o que ele escreveu, o que ele determinou. Porque eles não tinham essa palavrinha-chave, fé na palavra de Deus. Jesus chegou a dizer, se vocês fossem de Deus, certamente me receberiam, porque vim de Deus. Chegaram a dizer, nós temos por pai Abraão, discutindo com ele. Ele disse, se Abraão fosse vosso pai, vocês teriam crido em mim, porque Abraão falou a meu respeito, mas vós sois do vosso pai, o diabo. Homens eruditos, santos, separados, sábios e entendidos nas leis, nos costumes, nas festas judaicas, no sacrifício judaico, fazendo grandes proselitismo para alcançar alguém para a sua religião, e eram filhos do diabo. Incrível. Enquanto uma prostituta, desprezada no meio da sociedade, entrou na casa de Simão, quando Jesus estava lá, o profeta diz assim, Simão havia convidado Jesus para ir lá, e convidou seus amigos para poder fazer teste dele, para enfrentá-lo. E Jesus chegou ali, e daí a pouco entrou uma mulher pecadora, com um frasco de perfume que ela usava para as suas orgias, e se ajoelhou aos pés dele, e começou a chorar aos pés dele, e enxugou os seus pés com seus cabelos, colocou aquele perfume cheiroso. Como diz o Voz da Verdade, aquele perfume até hoje está no nosso meio, porque Jesus está no nosso meio. O perfume daquela mulher até hoje está exalando o seu cheiro maravilhoso até hoje, porque ela colocou o cheiro
no Senhor Jesus. Enquanto aquela mulher recebia, Jesus disse: eu entrei aqui, estou até agora aqui, vocês não me lavaram os pés, que era um costume judaico, não me deram nada. E essa mulher, desde que estou aqui, não cansa de chorar nos meus pés, de enxugar os meus pés com os seus cabelos. Veja, diante de Deus, uma mulher pecadora com maior grau de sabedoria, de fé e da confiança de Deus e da aceitação divina do que aqueles religiosos ao redor de Jesus, que queriam apenas testá-lo, pressioná-lo, a que ele se contradizesse em alguma coisa. E aquela mulher não queria saber se ele era judeu, se ele era Messias ou não era o Messias, ela só foi direcionada. Enquanto os religiosos diziam: vamos convidá-lo para que nós enfrentemos a ele, humilhemos a ele, o próprio Jesus disse, para humilhemos a ele, e o convidaram, e ele foi. Aquela mulher não foi convidada pelos fariseus, mas foi convidada por Deus: vá até ele, vá até ele. Aleluias, glória a Deus. Foi um chamado de Deus. Deus colocou no coração dela, disseram: Jesus está em tal lugar. E ela enfrentou a barreira, entrou por dentro daquela casa e distinguiu a ele separadamente e foi aos pés dele e ajoelhou. Você pensa, isso é irreal, é inconcebível na mente humana religiosa, que aquela mulher tinha maior valor do que todos os fariseus daquela cidade, de que toda a religião daquela cidade. Ela era uma pedra preciosa na presença de Deus, às vistas de Deus. Recebeu o seu galardão, enquanto aqueles sacerdotes, aqueles fariseus foram rejeitados por Deus. Incompreensível isso é. Então o profeta diz assim: é muito estranho pensar como Deus faz isto. Deus se esconde numa coisa tão singela, que faz com que os sábios passem por alto por completo, e logo ele volta na mesma coisa simples, na singeleza da sua palavra, operando e revelando-se de novo. Pensei que seria um bom ponto de estudo antes de entrarmos nos selos, porque as pessoas se preocupam muito com os selos, grandioso, cheio de mistérios, que assustam até quem vê as caricaturas que eles fazem a respeito das visões de Apocalipse, do acontecimento dos 7 selos. E o profeta disse: tem que pregar a simplicidade para você entender que aquelas coisas que foram estupendas aos olhos de João são simples, acontecem na simplicidade no nosso meio e não percebemos. Esse é o fato mais chocante, é não perceber a presença de Deus no nosso meio, não sentir que Deus está ali, naquele lugar simples, operando sua palavra, revelando sua palavra. E eles passam por alto, maneiam as cabeças, sem entender o que está acontecendo. Eu fico pensando como um ser humano que diz amar a Deus, servir a Deus, ser eleito de Deus, estar na presença dele e não sentir nada. Ele passar por mim, me cumprimentar, e eu não o reconhecer, porque ele veio na simplicidade. Não naquilo que eu imaginei que Deus viesse à terra, ele faria. Quando fosse anunciado o seu nascimento, o profeta diz que o rei Herodes queria saber onde, porque queria fazer uma grande festa, no sentido religioso, mas na verdade ele queria era matá-lo. Mas seria o óbvio realizar uma grande festa, porque o Messias nasceu. Foi tão grande, estupendo,
este acontecimento que veio um coral do céu para cantar, para o nascimento dele. Mas quem viu esse coral? Uma mula, um jumento, uma vaca, e aqueles 3 magos, que vieram olhando a sua estrela marcada no céu. Mas nenhum religioso estava ali, nenhum sacerdote estava ali. E quando Maria foi procurar um lugar na hospedagem, para que pudesse descansar, dar a luz a Jesus, não achou um lugar, ninguém cedeu um lugar para ela. E eles tiveram que ir a uma manjedoura no pasto, para poder o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pudesse nascer na terra. Não havia lugar para ele nascer. Não havia pano para enrolá-lo. Não havia fraldas para vesti-lo. Não havia uma manta para enrolar a Deus humano na terra. Arrancaram aquele pano que é colocado em cima dos animais, para depois colocar a sela. Aquela foi a manta de Jesus, a manta de Deus, o pano no qual ele foi enrolado. Imagine você, o Criador de tudo, no nosso meio e nós não enxergando, apanhando pedra para atirar nele, zombando dele com as demais pessoas. Muitos o passam por alto por causa da maneira em que ele se revela. Não é de acordo com aquilo que eu penso que deveria Deus se revelar. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como tenho dito muitas vezes, o homem é igual a como sempre tem sido. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando ao que Deus fará no futuro, porém ignorando o que Deus está fazendo no presente. Quando você olha no passado, coisa extraordinária. Mas será que vivêssemos nós naquele tempo, creríamos naquilo? Hollywood esnoba a Arca de Noé. Mas se nós vivêssemos naquele tempo, olhando aquele velhinho por muitos anos, 120 anos, pregando o dilúvio, nós estaríamos do lado dele? Nós diríamos que aquela era uma grande obra de Deus? De que lado estaríamos? Não seria daquele adolescente que já virou um velho e diz: desde o meu tempo de criança eu escuto esse velho dizer: vai chover, vai chover, vai chover, e não chove. Eu casei, tenho filhos, já estou com 100 anos de idade e não vejo nada acontecer do que ele falou. De que lado você estaria? Eu estaria. Da família dele, que até mesmo a família duvidou dele? Profeta dramatizando os dias de Noé, ele disse que seus filhos chegavam com respeito. Para eles dizia: pai, eu não quero contradizer ao Senhor, pai, porque havia muito respeito dos filhos, mas será que foi assim mesmo que Deus falou com o Senhor? Não tem alguma coisa que o Senhor deixou passar por alto, ou não entendeu? Falei: não, filho, foi desta maneira que Deus falou: vai chover sobre a terra. Mas como, pai? Vai chover, vai cair água lá de cima, vai, filho, e vai inundar todo esse vale aqui, toda essa terra, e vai matar todo mundo. Pai, mas nossos cientistas dizem que foram lá em cima nas nuvens e não tem água lá em cima, porque a ciência nos dias de Noé eram mais sábias do que as de hoje. O profeta disse, Enoque construiu uma pirâmide com pedras que hoje
a ciência diz que não existe no mundo, nem ainda projeto de uma máquina que possa levantar uma pedra daquela e colocar pedra sobre pedra e não deixar nenhuma fenda entre elas. Eles tinham mais do que química. Eles tinham mais do que fórmulas químicas para realizar alguma coisa, para fazer pólvora, para arrebentar isso ou aquilo. Enoque tinha a palavra falada. Ele tinha o poder de Deus para desenhar a sua pirâmide, cortar as pedras no tamanho certinho, até a da esquina, formando, entijolando com pedras a pirâmide do Egito. E assim os filhos de Noé, as filhas, diziam: será que não há algum erro, pai? E o profeta permaneceu fiel: não, filho, foi assim que eu escutei. Mombrana chega a dizer: será que se eu estivesse lá, eu creria em Noé? Nós vimos há poucos dias o Mar Vermelho se abrir. Foi algo estupendo, né? Explodiu o Ibope da televisão. Criaram filmes que foi sucesso. Renderam milhões e milhões para a Record. Mas será que nós enfrentaríamos o Mar Vermelho com o exército de Faraó atrás de nós para crer no Moisés? Para dizer: não, vamos atrás dele, que ele tem a palavra. Pelo contrário, disseram: Moisés, não tinha lugar para nós morrermos no Egito? Para ficar agora sermos soterrados por essa água, por esse mar? Moisés gritava: esperem, esperem, veja o livramento do Senhor. Eles olhavam para trás e diziam: estou vendo o exército de Faraó atrás de nós. Mas eles não criam na simplicidade como Deus ia fazer. Ficar ao lado de um homem como Moisés, naqueles dias, era a coisa mais difícil. 400 anos escravos no Egito. E agora vem um homem diante de um mar, dizer: Deus vai abrir o mar para nós passar. Esses egípcios que vocês veem que vêm atrás de nós aí, ninguém mais verá a face deles. Mas era difícil acreditar. Imagine você lá, entrando naquelas paredões de água dos dois lados, pisando em terra seca, e aquele barulho daquela água, daquela onda, espumando, aquelas gotas de água batendo em você, molhando sua roupa, molhando seu rosto. E você olha, os egípcios também entraram em terra seca atrás de você, e já está quase alcançando. Muitos começam a correr, não tem confiança, começam a correr, a desesperar, a largar até as coisas para trás. Mãe deixando filho, pai deixando mulher para trás, filhos, e correndo para se salvar. E não olhando que lá no topo da montanha estava o profeta de Deus zelando por eles. Deus estava lá naquele homem. Deus estava lá naquela palavra que ele deu àquele homem. Mesmo grandes maravilhas assim sendo feitas diante do povo, eles não acreditam ainda que Deus pode realizar uma obra grande e tremenda, espetacular no nosso meio. Mas na simplicidade. Uma grande obra, mas na simplicidade. Deus é tão singelo, até o ponto em que os sábios deste mundo e também dos dias passados o passam por alto, por uma distância incalculável, porque eles, em sua inteligência, sabem que não há nada semelhante à grandeza de Deus. Porém, Deus, em sua revelação, vem tão singelamente que eles o passam por alto e não o reconhecem. Estude isso muito bem e você verá. Deus é tão grande e sem dúvida se esconde na simplicidade, para assim revelar-se aos de menor importância. Não trate de entender o Supremo, porque Ele está por cima disto, mas escute a simplicidade de Deus
e logo você o encontrará na maneira singela. A educação bem polida do mundo e sua sabedoria tem falhado em encontrar a Deus. Agora, eu sei que há 2 ou 3 mestres aqui conosco, e eu não estou dizendo isso para contradizer as escolas ou a educação e sustentar o analfabetismo. Não, Senhor. Porém, o que sucede é que as pessoas dão tanta importância a estas coisas até o ponto em que mesmo nos seminários estão passando por alto as coisas que Deus tem posto por diante de nós. Não enxergam, não veem, não são revelados do que Deus está fazendo. E poderíamos ler parágrafo por parágrafo desta mensagem, e vários pontos citados pelo profeta, vários acontecimentos tão estupendos hoje, quando olhamos para trás. Também vemos coisas tão estupendas olhando para o futuro, esperando aquele acontecimento que vai abalar o mundo, vai sacudir a terra. E pode vir de uma forma tão simples, tão singela, que nós o passemos por alto. É como o profeta disse a respeito do nosso arrebatamento, do rapto da noiva. Pregamos isto, brigamos por isso, acreditamos nisso, ou pelo menos confessamos que sim, e estamos em busca disto, em busca do rapto. Todos nós queremos sair desta terra. Não há um cristão que você conheça que ele diz que quer ficar para a grande tribulação, que quer enfrentar a grande tribulação. Não. Todas as religiões pregam que vamos escapar da grande tribulação através do arrebatamento do povo de Deus. Acredito que seja o algo mais extraordinário no século 21 que vai acontecer é o rapto da noiva. Pessoas desaparecendo da terra, da família, da igreja, da comunidade, e nunca mais você ouvir falar dela. Nunca mais escutar a respeito daquele homem, daquela moça, daquele rapaz, daquela senhora. Para onde foi? O que aconteceu? E não havendo resposta, com certeza eles irão para o outro lado. Como aqueles que pregam arrebatamento, como eu prego, o rapto da noiva, não perceber que corre um risco. Ele está com um povo separado, pregando para eles o rapto, e eles desaparecem, instantaneamente. Como ele, se ficar, vai dar explicação o que aconteceu? Como aqueles que ficarem darão explicações cabíveis, aceitáveis para a lei, para as religiões, de que eles desapareceram porque Jesus os levou no rapto? Quem vai acreditar em nós? Quem vai dar crédito à nossa pregação? Quem vai dizer, oh, glória a Deus, então eles foram no rapto, Deus os levou, maravilha, glória a Deus. Não, vamos ser presos como loucos, fanáticos, malucos. Só nos separarmos para vivermos 2 capítulos da Bíblia já causa um alvoroço como tem causado? Imagina acontecendo aquilo que nós estamos pregando. Repentinamente, irmãos, é o rapto. Aconteceu. Que dizer? O profeta diz assim: Deixe-me sacudi-los um pouquinho. Vocês estão prontos? Quero sacudi-los um pouquinho. O rapto sucederá da mesma maneira. Será tão simples e sem dúvida será muito semelhante, pois um dia destes
o rapto sucederá e ninguém saberá nada disso. Esperem um momento, diz ele, já vamos terminar. O rapto sucederá de uma maneira tão singela que os juízos começarão a cair e então verão ao Filho do Homem e dirão: nós devíamos ter isto, nós devíamos ter aquilo, não devíamos haver um Elias enviado para nós, e não devia haver um rapto antes desse sofrimento. Ele dirá: já sucedeu e vocês não soubestes, não viram. Deus na simplicidade. Haverá um pouquinho de gente subindo na noiva. O rapto. Agora você vê como os mestres têm calculado. Eles têm quadros feitos onde sobem 10 milhões de pessoas no arrebatamento. 10 milhões de pessoas. Por este lado, todos metodistas, se ele é um pregador metodista. Se é pentecostal, todos os que sobem no arrebatamento são pentecostais. Isso é tão longe da verdade, tão longe. Talvez haverá um saindo de Jeffersonville, sede do profeta de Deus, berço da mensagem. E o profeta dizendo para eles: talvez saia um de Jeffersonville. Alguém que de repente desapareceu, dirão assim: pois a gente nunca sabe, né? Os demais não o saberão. Um sairá de Geórgia, Estados Unidos, um estado dos Estados Unidos, um sairá da África. Digamos que haverá 500 pessoas vivas que subirão na transladação. Agora, isso não é a igreja, mas a noiva. Não é a igreja, senão a noiva. A noiva subirá por milhares, ou a igreja subirá por milhares, porém isso é na próxima ressurreição. Eles não viverão até que sejam cumpridos 1000 anos. E Apocalipse 20, verso 5. Porém, isso é a noiva. Se 500 pessoas desaparecerem na terra, neste mesmo momento, o mundo nem sequer o saberia. Se sumissem 500 pessoas no mundo. O mundo nem saberia disso. Jesus disse que haveria 2 numa cama, um seria tomado, o outro deixado. Isso seria de noite. Haveria 2 no campo, tomarei um e deixarei o outro. Isso é do outro lado da terra. E como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Pense bem, irmãos. Pare, pense um pouquinho na realidade dos fatos. Não pense na escritura decorada na sua mente. Não pense nos termos, nas frases que você já decorou de pregadores, de mestres. E você diz: não, eu conheço como será. Mentira. Ninguém sabe como vai ser. Como e nem quando será. Foi o que o profeta disse. Os 7 trovões escondem como e quando Jesus virá. Agora pense nisso que ele vai dizer, irmãos. Tudo seguirá seu curso tranquilamente, normal. Tudo vai seguir seu curso normal, na sociedade, no amanhecer da segunda-feira, se o rapto se der num domingo. Na segunda-feira abrem as lojas, começam-se as negociações políticas, os congressos, os trabalhadores, as fábricas se abrem para o trabalho, para construir, para fazer. Tudo acontece tranquilamente. Uma mensagem um tanto fanática. Eu às vezes penso assim: combater o fanatismo tem que ter o seu limite. Porque haverá uma mensagem fanática da parte de Deus. Deus enviará uma mensagem fanática. E só os fanáticos
perceberão esta mensagem. Uma mensagem um tanto fanática passará pela cidade e logo depois alguém dirá assim: aquele ministro que passou por aqui, vocês notaram? Ele nunca tem voltado. Ele foi de caçada e nunca voltou. Mas esse outro tipo aqui que se foi por ali e sabe você? Nunca voltou. Eu creio que aquela jovenzinha, eles a levaram por ali, provavelmente a ultrajaram e logo a jogaram no rio, porque sumiu, nunca mais ninguém viu aquela jovem. Seus pais procuraram, a polícia procurou, ninguém sabe dizer nada. Estava indo para o colégio e foi recolhida. Talvez apenas isso é chocante, mas é real. Talvez apenas de cada 100 milhões de pessoas se dará conta do que está sucedendo. Isso é um que ficou, porque se dará conta do que está acontecendo, que aquilo é o rapto, mas ele está ali, ele não foi. Mas ele vai dizer, não, isso aí foi, Deus falou, um profeta falou isso. Eu ouvi um pregador dizer isto. Ele falou que seria assim, que seria um segredo total, ninguém ia descobrir nada. Onde é que está aquele povo? Se o coitado do pastor ficar, tenha pena dele, ore bastante, porque ele não vai resistir à perseguição. Que nada, rapaz, você envenenou esse povo, sumiu com ele, explodiu todo mundo. Onde é que vai sumir assim? As pessoas, você não sabe onde está. Estão na sua responsabilidade. Pensar na perseguição, na prisão. Não, você vai dar conta daquelas moças que foram para o colégio. Você vai dar conta daqueles trabalhadores que foram trabalhar e o dono da obra disse que simplesmente foram descansar depois do almoço e sumiram. Porque você sabe que o irmão Brando disse que o rapto se dará no nosso tempo aqui entre 9 e 11 horas da manhã. 7 horas lá. Mas aqui para nós, devido ao fuso horário, seria entre 9 e 11 da manhã. Esse período aí pode acontecer. E aquele que está do seu lado diz: ô irmão amado, mas cadê o irmão fulano? Não sei não, ele ficou para trás. Ele não voltou para o trabalho? Não, foi almoçar e almoçar ele. Talvez apenas de cada 100 milhões se dará conta do que está sucedendo. Alguém que conheceu aquela jovenzinha dirá: a jovem desapareceu, não posso entender isso. Ela nunca se ia desta maneira. Quando eles dizem que as tumbas se abrirão, como vão se abrir as tumbas? Não tenho tempo para entrar hoje no que seria explicar para mostrar a simplicidade de Deus. Todos os elementos químicos dos quais é composto este corpo, quando se vê, são apenas uma colherinha, e depois disso tudo regressa a espírito e vida. Deus somente fala e o rapto sucede. Ele não manda os anjos com paz para tirar os cadáveres da sepultura, das tumbas. Vê você? O que sucederá? Isso mesmo, os princípios, no princípio nasceu em pecado, porém virá um novo, feito à semelhança de Deus. Deus falará apenas uma palavra, Ele vai falar a palavra lá e vai acontecer. Não virão anjos tocando trombeta, anunciando que é chegada a hora. Porque se isso acontecer, vai haver uma confusão dos diabos, porque um corre, e o empurra,
E se estiver na porta do recanto, vai entrar poucos, porque acumular vai ficar acumulado, e um não vai deixar o outro entrar, de tão acumulado que fica. Se desaparecer alguém que sumiu. Desapareceu em tal lugar também, sumiu. O outro sumiu. Tem-se a notícia, porque vai se dar a notícia. Mas como acontece em todas as catástrofes, passa o tempo, encarrega de trazer o esquecimento na mente dos telespectadores. Só depois que diz, escuta, mas não havia alguém que pregou que teria que acontecer isso, acontecer aquilo, antes do rapto? Sim. Então, eu não vi isso. Vai estar caindo a grande tribulação aí, está terremotos, catástrofes. E está o sol aí 7 vezes mais quente do que antes. E como? É que você não viu. O rapto aconteceu e você não percebeu. Lembra como Deus nos despertou, falando conosco? E se o rapto já se deu? O que você falará para os seus filhos? O que você falará para os seus amigos, para quem você pregou? Como você se comportará entre os seus parentes? Explicando para eles que o rapto se deu e você não foi. Não haverá explicações, não tem como. Isso são coisas inexplicáveis, porque essas coisas vêm na simplicidade de Deus. O que devemos fazer, irmão Nereu? Devemos crer na simplicidade, esperar com paciência em Deus, saber que Deus é poderoso para realizar em nós aquilo que Ele prometeu. Porque não é a minha santidade aos meus olhos, é a minha santidade aos olhos de Deus. Capacidade nenhum de nós temos. Não é o quanto eu oro, não é o quanto eu falo línguas estranhas, não é o quanto eu profetizo. Essas coisas não têm nenhum valor diante de Deus. Paulo diz, é como uma lata velha tinindo, batendo no ar, e ninguém sabe som nenhum daquela lata. Bate uma lata velha aí com um pedaço de pau para você ver. Aquilo são as línguas estranhas faladas sem interpretação, sem ser uma mensagem que vem da parte de Deus. O profeta Paulo diz, melhor que faz é calar, se não há intérprete. Nós mistérios, conhecer os grandes mistérios do 7º selo, dos 7 trovões, da tenda, da palavra falada, e brigarem por causa disso, e se arranharem por causa disso, se dividirem por causa de entendimentos a respeito do que vai vir no futuro. Porque já não se discute mais o que veio no passado, porque eles já viram os acontecimentos, ambos já viram, mas o que está no futuro é incógnita, é ponto de interrogação. Temos que esperar chegar para dizer, então era isso. Era isso. Poxa, eu pensei diferente. Então, muitos pensaram diferente. Todos pensam diferente do que Deus pensa. Deus tem sua forma, Deus tem o seu caminho, Deus tem preparado todas as coisas para serem realizadas. Deus tem seu homem pronto. O profeta disse, o sinal passado por alto, ele diz, Deus sempre está a um passo na frente do homem. Na frente dele. Quando o homem pensa uma coisa, Deus já está realizando aquilo há muito tempo. Ele diz, Deus tem seu homem sempre pronto. A igreja que não está pronta, mas Deus tem o seu homem sempre pronto. E Ele já tem selado aqueles que vão acreditar naquela mensagem. É um selo de Deus, é uma marca de Deus. Não há como eu te obrigar a ser o que você não quer ser, ou que Deus não colocou um selozinho ali em você, no seu coração, na sua alma, aquele amor por aquilo. Lembra que eu lhes disse que algo vai nos atrair? O seu celular vai tocar quando aquela hora chegar, porque Deus vai tocar no seu coração. Ali está o sinal de Deus, na sua alma. E quando a sua alma tocar bem alto, forte, e você sentir a presença dele, porque não há como não sentir
a visível presença dele. Para o eleito, você sacudir, ver dentro de você, seu coração vai dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Não se poderá dizer: espere um pouquinho, Senhor, tenho que acertar ainda isso, aquilo. Não tem tempo. Quando ele aparecer, já é já. É já. Não tem tempo para mais nada. Absolutamente nada. Não tem tempo de abrir o cofre. Não tem tempo de rasgar o colchão para tirar o dinheiro guardado. Não tem tempo para fazer nada disso. Para pedir desculpa, perdão ao irmão, à irmã. Não há tempo. Quando Deus entrar em cena com o arrebatamento, vai ser a hora já. O rapto não vai ser daqui a 1 minuto. Vai ser quando Deus entrar em cena já. Aí os eleitos serão reunidos. Os eleitos do mundo inteiro serão reunidos. Eles têm que se reunir aqui, nessa dimensão, antes da noiva subir. Tem que haver uma reunião antes. Tem que haver uma explicação antes para os eleitos. Deus não dá satisfação aos incrédulos, mas a sua noiva Ele dá. Ele comparou isso com uma noiva. Como Ele vai exigir de nós a hora certa de estarmos no altar para casar com Ele? Se Ele não nos disser que dia e hora Ele vem, dia e hora, o mundo nunca saberá. Mas vou te contar um segredo: a noiva vai saber. Os 7 trovões estão segurando isso. E quando eles explodirem dentro de você, aquilo vai ser uma coisa imediata no coração de todos os eleitos para o rapto. Tum, tum, tum. É como um compartilhamento de um algo. Compartilha para todos que estão associados a Deus. É o grupo da noiva. Então compartilha com o grupo. Ele compartilha a mesma chamada. Plim! Você abre seu coração e a mensagem está lá. É agora. Vamos. Quando preguei isso em Vitória, muitos que não tinham celular compraram, pensando que é o celular natural que vai tocar. Outros choravam quando o celular quebrava. Meu Deus, e agora? Se eu ver a chamada, como é que eu vou escutar? Estou falando do celular da sua alma, do celular do seu coração, da sua fé, da sua confiança. É esse o celular de Deus. Com quem Ele comunica, com quem Ele fala e quer obter respostas. Deus quer ouvir o seu coração. Deus quer ouvir a sua alma. Ele fala com você, mas Ele aguarda educadamente, esperando a sua resposta. É como você também fala com Ele e aguarde a sua resposta. Senão se atropelam, não se entendem. Ele vai no coração, na sua alma. E é o que eu estou esperando. Não importa quanto tempo passe, quantas barreiras aparecem. Barreiras não existem para um eleito de Deus. Se há alguma barreira para uma água transportando um barco, o nosso barco, se há uma barreira, aquilo é simplesmente para poder fazer com que aquela barreira cresça, aquela represa cresça, levantando você junto com a água, para passar por cima, dando a volta por cima daquele obstáculo. Não há obstáculo para a noiva de Cristo. Não há barreira para a noiva de Cristo. Não há empecilho para a noiva de Cristo. Ele virá na sua hora certa. Deus não falhará nem um segundo sequer. Mas tem uma coisa, eu creio que a noiva também saberá a hora e estará pronta naquela hora. Senão ela tem um recurso, ela tem um aplicativo para poder colocar as coisas em ordem.
Ela tem a mensagem, ela tem o mensageiro que diz: se você não conseguir, eu realizo para você, eu ajudo você. Não passe por alto as coisas de Deus. Quando você menos perceber, está acontecendo. Abra seus olhos para pequenas e simples coisas que acontecem ao nosso redor. Não confie num homem, porque Deus tira aquele homem e você fica sem proteção. Confie apenas na palavra de Deus. Veja se aquele homem está com a palavra, está com a verdade, e aí se esconda assim atrás da verdade que aquele homem está pregando e está ensinando. Porque a verdade é que nos libertará. Não é grupos, é a verdade. Deus fala, mas Ele sempre fala através de um homem. É a sua palavra, mas através de um ser humano. Porque Deus fala boca a boca com os seus filhos, boca a ouvido, é audível. Então ele se fez homem exatamente para isso. E o batismo do Espírito Santo é exatamente para isso. A unção de Deus no homem é exatamente para isso. Não é o homem, é Deus no homem. É diferente. O homem de Deus. Ele pode ser de Deus, mas ele tem que, mais do que ser de Deus, ele tem que ser Deus nele falando. Deus nele guiando para a vida eterna. O que está em jogo é a nossa alma. Então deixe Deus tocar na sua alma, profundamente, no seu celular espiritual, e receba a mensagem dele. O toque dele no seu coração, para dizer: filho, você esperou até hoje, agora é a hora, vamos. Larga o que você estiver fazendo como Eliseu, larga a junta de boi, mata ela, reparte com as pessoas que estão ali e vá atrás dele. Porque se você fizer igual aquele homem lá, que disse para Jesus: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meus pais, estão tão velhinhos, depois eu vou e te sigo. Ele disse: não, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tu vem e me segue. Nem sei se ele o seguiu. Porque a mensagem de Jesus foi muito dura. Já estava chamando os pais dele de mortos. Quando ele te tocar, deixa o que você tiver que deixar. Larga o que você tiver que largar. Arrisca o chamado de Deus e atenda a Ele. Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronta. Nós temos que ter essa mensagem dentro de nós. Que você pode confirmar isso. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronta. Você pode dizer isto? Então diga. Se ele chegar aqui agora e dizer: vamos, o que você vai dizer? Não é dizer assim: espera um pouquinho, sabe que eu tenho que trocar a roupa. Hoje eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu saí com saia curta, mostrando as pernas, saí com um vestido muito decotado, mostrando os seios. Então espera um pouquinho aí que eu vou logo trocar de roupa, vou lavar logo o meu rosto, vou fazer uma coisa mais decente. Não tem tempo. Infelizmente, irmãos, não vai haver tempo para nada, absolutamente nada. Será Deus em simplicidade e por isso será poucos. Você imagine se Deus tocasse o celular no coração de todo mundo, no Brasil, fora do Brasil, com milhares e milhares de crentes das igrejas da mensagem,
E todo mundo no alvoroço só vai, é o arrebatamento, agora é a hora, agora é a hora. Que alvoroço não seria entre parentes, trabalhos, empresas, famílias todas alvoroçadas. Você viram o que aconteceu em Vitória? Só o fato de dizer vamos embora, quase derrubaram o prédio. Mães que queriam enfiar o filho de qualquer maneira para dentro. Não, pastor, quero salvar meu filho. Salva meu filho, pastor, como se eu pudesse salvar alguém. Então ensine ao teu filho o caminho que ele deve andar hoje. Ensine para ele. Ah, pastor, mas todas as crianças vão no rapto. Vai não. Haverá muitas, milhares e milhares de crianças na grande tribulação. Pais terão que negar a Jesus porque verão seus filhos serem decapitados. As virgens nessas sofrerão esta perseguição. Graças a Deus a noiva não. Porque a noiva crê numa palavra específica. Que você, pai, você, mãe, crê pelos seus filhos. Porque você ensinou para eles. Eles acreditaram naquilo. Eles disseram, pai, isso é a pura verdade. Pai, para que esse sangue na porta da casa? É o sinal de Deus, meu filho. Deus nos separou. Deus nos colocou aqui, mandou fechar a porta, porque o anjo da morte vai passar. Mas vai passar de largo da nossa casa. Nós não vamos ser atingidos. Explique para ele, ensine para ele o rapto, o arrebatamento. Que assim eles verão que não é só brincadeiras. Não é só presente do Dia das Crianças, não é só festa. Nós estamos esperando uma retirada daqui para um lugar muito melhor, superior, infinitamente superior ao Recanto das Águias. Que é o paraíso de Deus. É as maravilhas dos céus. É a segurança eterna. Já imaginou você ver lá aquelas crianças que estavam ontem felizes, correndo para pegar seu presente, agora vem correndo nos corredores do céu, correndo, não é mais uma criança, não é aquela menininha, é uma moça formada, uma mulher bonita, formosa, que é rapaz, aquela criança, um rapaz, um homem formoso, correndo, e seremos todos iguais, todos na idade de 18 anos de idade, meus cabelos brancos desaparecerão, completamente. Será um dos acontecimentos mais estranhos de toda a humanidade, de todos os acontecimentos já ocorridos na Terra. Deus reservou isso por último. Mas triste vai ser ouvir dizer, já veio e vocês não viram. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que possamos não passar por alto as coisas que Deus tem falado conosco. Pai Celestial, ajude este povo, Senhor, todos os teus filhos espalhados por este mundo afora, aos que me ouvem e aos que não me ouvem, que o Senhor possa atingir o coração de cada um e revelar essa simplicidade da sua mensagem para nós, da nossa esperança, da nossa expectativa, de que o que há de vir virá e não tardará. Estamos às portas daquilo, Senhor. A qualquer momento o Senhor se porá de pé e dirá, é agora. Vou acabar com toda a confusão agora. E aí o Senhor ordenará assim os seus anjos, ordenará assim sua palavra para descer e recepcionar os teus eleitos, a tua noiva. Muito obrigado, Pai Celestial. Ajude a cada um de nós, nos perdoando de todos os nossos pecados e iniquidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Meu abraço e firme nas promessas do Senhor.